Estou contente que todos vocês estão aqui. Diga glória a Deus. Muito bom. Vamos falar um pouco sobre cura interior. É 1 hora de ministração mais ou menos, um pouco menos. Então, não dá para se falar tudo sobre cura interior. Mas vamos falar um pouco sobre cura interior. Eu começo citando um salmo, e o Salmo 42 fala sobre a alma estar abatida. Vamos ler isso aqui, Salmos 42, versículo 5. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, e no monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Depois fala mais, no versículo 11, concluindo, diz: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Aqui fala sobre uma alma abatida. Aí, quando a gente lê algo assim, é bem importante saber quem escreveu e qual a circunstância em que isso foi escrito, não é? Entender o contexto, por que a pessoa que escreveu isso, de onde vem isso, por que a alma dessa pessoa estava abatida. E então, nós vamos ler sobre esse Salmo 42, e diz que é um salmo que envolve Davi, no momento que ele fugia pelos desertos, ele fugia para não ser assassinado por seu próprio filho Absalão. Absalão tinha dado um golpe de estado, digamos, e estava querendo tomar o reino do seu próprio pai. E então Davi teve que fugir para não ser assassinado. E ele fugindo pelos desertos do seu próprio filho para não ser assassinado. E ele começou a ficar abatido, a alma começou a ficar abatida. Imagina a situação, fugir para o teu filho não te matar. Fugir porque o teu filho está tomando o reino, isto é muito difícil depois de tudo que Davi fez, matou os gigantes, matou Golias, consolidou todo o seu território, submeteu os povos ao redor, os povos começaram a pagar tributos para ele, agora da sua própria casa se levanta alguém querendo matá-lo. Esse é o contexto da alma abatida. Então, quando nós vemos que a nossa alma está com problemas, quando nós não conseguimos mais ver graça nas coisas, a alma está abatida, a gente olha para dentro da gente e vê tristeza, e o que vê ao redor não nos alegra. O sol, um dia bonito, a natureza, isso não nos alegra. Uma flor, a palavra de alguém parece que não produz efeito. Alguém quer nos animar ou animar esta pessoa, então alguém fala palavras bonitas, mas não produz aquele efeito, porque a alma está abatida. E a alma abatida por algum problema emocional, nesse caso que eu citei de Davi, por problema que ele estava passando, a alma abatida abala a confiança. Olha que importante. A alma abatida abala a confiança. Confiança em quem? Confiança em Deus, primeiro. Porque ele tem que falar para a alma dele. A alma está abatida e o salmista tem que falar para a alma dele, dizendo: olha, calma aí, alma. Por que está abatida? Por que você está tão agitada, está se perturbando dentro de mim? Confia nele, pois ainda o louvarei. Porque neste momento, Davi não tinha motivos para louvar ao Senhor, isto é, ele estava vivendo um momento terrível. Mas ele tentou se animar ou animar a sua alma, dizendo: ei, alma, calma aí, segura aí. Eu ainda terei motivos para louvar ao Senhor. Se agora as coisas estão difíceis, eu ainda terei motivos para louvar ao Senhor. Então, algo interessante que Davi, supostamente Davi,
porque quem escreveu foram os filhos de Coré, mas baseado na história de Davi, estava falando para si mesmo, para a sua própria alma. Então, muitas vezes, há vozes dentro da nossa mente. Quem já percebeu que há certas vozes dentro da cabeça da gente? Uma diz vai, outra diz não vai, outra diz confia, outra diz não adianta confiar, outra diz ora, e a outra diz não, mas já orei, não adiantou. A outra diz faz, e uma voz diz não faz. E tem aquela confusão dentro da gente, né? Então, é a alma falando, são os sentimentos, são informações, a mente tentando estabelecer uma razão, a alma vindo com a sua emoção e com os seus sentimentos, dizendo que não dá. Então, há, digamos, como que várias vozes dentro da gente falando. E para piorar tudo ainda, muitas vezes tem vozes externas que parecem internas. Por exemplo, a Bíblia fala que a voz de Satanás é como uma seta. Uma seta é como uma flecha com fogo que é lançada assim. Ela é lançada e uma seta do inimigo é como um pensamento assim. Faz isso. É como a gente vê em desenhos às vezes, né, de um anjinho mau lançando uma setinha na cabeça de alguém e dando a ideia. Um anjinho bom dizendo não, não faz isso. E o anjinho mau dizendo faz isso. Então, às vezes, além de toda a confusão que temos dentro da gente, a própria confusão da gente dá margem para espíritos nos lançarem setas. Então, às vezes vem na mente de alguém que está prestes a se suicidar. Por que tu não te mata e acaba com isso logo? Vem uma voz primeiro de fora, parece assim, por que tu não te mata e acaba com isso logo? Aí a pessoa pensa, acho que é melhor eu me matar. Daí ela coloca a primeira pessoa do singular. Primeiro vem uma voz que parece que é alguém falando para a pessoa. Por que você não faz isso? Fala isso para ele de volta. Faz, vá. Então, tem palavras que vêm como que se fosse alguém nos dando uma ordem. Depois, aquela mesma informação, ela é assimilada por nós e nós colocamos na primeira pessoa do singular. Eu acho que eu vou fazer isso mesmo. Eu acho que vou me separar. Eu acho que eu vou acabar com isso mesmo. Eu acho que deu para mim. Então, além de toda a confusão da alma da gente, ainda vem setas de fora para trazer mais problemas nas nossas tomadas de decisões. Então, imagine se estava difícil para Davi tomar uma decisão que era de confiar em Deus por causa da alma batida. Imagine outras tantas decisões. O que a alma batida faz? Primeiro, ela abala a confiança em Deus. Mas ela também abala a confiança em mim mesmo. Davi agora fugindo, ele começa a se perguntar se já na velhice ele seria capaz de se levantar contra o jovem Absalão, que era um rapaz muito esperto, ficou anos tentando dar o seu golpe de estado, pegou bastante gente importante do lado dele, conseguiu convencer bastante gente importante, general de exército do lado dele. Então, Davi ficou também com uma autoconfiança abalada. Uma alma problemática, abatida, ela vai dificultar que a gente confie em Deus e ela vai dificultar que a gente confie na gente mesmo. A gente perde a autoconfiança. A gente começa a não se sentir capaz. A gente começa a se sentir como que se a gente não fosse digno de ter aquela vitória, de ter aquele resultado. Então, essas coisas começam a abalar a confiança na gente. E para piorar tudo, nós também começamos a desconfiar, a não confiar em outras pessoas. Quando a nossa alma está abatida, nós começamos também a não confiar muito em outras pessoas ou desconfiar de pessoas ao nosso redor. Às vezes alguns ficam com uma certa neura de que alguém ao redor dele ou dela vai traí-lo, vai trazer problemas, está tramando contra ele, contra ela. Então, com a alma problemática, nós temos um problema sério de confiança. Confiança em Deus, autoconfiança, confiança no cônjuge, começamos a não confiar mais no marido, na esposa, não confiamos mais em pessoas que costumávamos confiar, não confiamos mais na igreja, ou no pastor, ou em alguma estrutura importante da nossa vida. Hoje eu quero falar um pouquinho então sobre problemas na alma, cura emocional. Essa temática poderia ter esses nomes: cura da alma, cura emocional, alguns usam também cura
das memórias. Por quê? Se a gente não lembrasse dos traumas que a gente teve, não teríamos trauma. Isto é, se a gente não lembrasse que a gente foi traído, que a gente foi rejeitado, que a gente, né, teve experiências no passado difíceis, que a gente passou necessidades. Se a gente não lembrasse disso, não teria o trauma. Então, por isso que a memória e os traumas emocionais estão muito associados. Então, quando eu falo de cura emocional, cura da alma, eu também posso falar de cura das memórias. Isto é, aquela memória que me machuca, que dói em mim, que às vezes alguém quer falar comigo sobre aquele assunto e eu digo, não, sobre isso não quero falar. Não, eu já disse que eu não quero falar sobre esse assunto, porque aquilo machuca, aquilo dói. Então, quando a memória nos traz essa informação, essa imagem e nos machuca, então é preciso haver uma cura. Então, independentemente de como você chame, se é cura da memória, da alma ou da emoção, nós precisamos de cura. Amém? Nós precisamos ser curados, restaurados. Eu vou citar duas pessoas na Bíblia que tinham problemas emocionais, problemas de rejeição, problemas ligados à sua estrutura, provavelmente da sua infância, adolescência, e depois tiveram dificuldades com as tomadas de decisões. Eu vou ler primeiro a história, um pouquinho da história de Moisés. Deus vem falar com Moisés em Hebreus 3:10 e diz: Vem agora, pois eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo do Egito. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu? É uma frase do tipo, eu não sou ninguém, eu não sou capaz, eu não mereço, eu não consigo, eu não sou ninguém, como eu vou fazer isso? Isso é demais para mim, eu não tenho condições. O Senhor deve ter errado de endereço, porque eu não tenho condições de fazer isso. Então Deus disse, certamente serei contigo, e isso te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado esse povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus, eis que quando eu for aos filhos de Israel, e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Vamos ler no versículo 20. Versículo 20 diz, porque eu estenderei a minha mão e ferirei ao Egito com todas as minhas maravilhas, que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. Agora vamos para o próximo capítulo, para ver o que Moisés responde. Então respondeu Moisés e disse, mas eis que não me crerão, não confiarão. É aquela coisa que eu falei de problemas de confiança. Eles não vão acreditar, eles não vão confiar em mim. E o Senhor lhe disse, que é isso na tua mão? E ele disse, uma vara. Lança na terra. E lançou na terra e tornou-se em cobra, e Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés, estende a tua mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu a sua mão e pegou-lhe na cauda e tornou a ser uma vara de novo, para que creiam que te apareceu o Senhor Deus. Vamos ver mais o que Moisés diz, lá no versículo 10. Então disse Moisés ao Senhor, meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e de língua. E ele continua dando desculpas. Então,
Moisés disse em outro lugar: envia outro, Deus, mas não a mim. Envia outro. Para Moisés, qualquer outra pessoa parecia mais capaz do que ele. Para Moisés, qualquer um era melhor que ele. Qualquer um. Ele disse: envia outro, mas não a mim. O que aconteceu com Moisés para ele ter essa autoestima abalada? Moisés, quando criança, Faraó quis matou as crianças, os meninos no caso, né? Matou os meninos do Egito. E então Moisés foi colocado no rio e foi criado longe do seu pai, digamos. Foi criado meio junto com a filha de Faraó. E lá junto da filha de Faraó, provavelmente ele foi também rejeitado porque ele era um adotivo. E quem iria herdar o trono era o filho legítimo de Faraó. Então, Moisés, de certa maneira, ele era um segundo, terceiro ou quarto na família de Faraó e também não estava com a sua própria família. E com isso, provavelmente surgiu rejeição no seu coração. Ele se sentiu rejeitado, inferiorizado. Rejeitado, inferiorizado. Quando nós temos sentimento de rejeição, de inferioridade, chega na hora de tomar uma decisão importante e a gente diz: eu não consigo. Quem sou eu? Quem sou eu para prosperar? Quem sou eu para ter esse resultado? Quem sou eu para ter esse emprego? Eu começo a colocar interrogação na minha capacidade quando há rejeição e quando há histórias do passado que me machucaram. Provavelmente, Moisés sempre vê uma espécie de comparação entre ele e o filho legítimo de Faraó. O filho legítimo estava sendo treinado para ser o próximo Faraó. E Moisés ficava de fora desse treinamento, ficava de fora dessa escola, porque ele não era o legítimo, e ele não iria herdar o trono. Então, sempre era isso. Moisés era o deixado de lado. Moisés era o mais fraquinho, o adotado, não era o legítimo. E aquilo provavelmente marcou ele. Mas o fato é, para que Moisés fizesse a obra, Deus teve que fazer uma cura interior com Moisés. Eu não citei aqui toda a história porque é longa, mas num certo momento Deus fala forte com Moisés, diz: basta, Moisés, para de dar desculpas, em outras palavras, para de dar desculpas. Se você não sabe falar direito, tem aí Arão, ele vai ser a tua boca, então ele que fala bem vai falar por ti, ele vai ser o teu porta-voz. Até que Moisés não teve mais desculpas e ele então decidiu fazer a obra do Senhor. Para que ele pudesse fazer a obra, ele precisou ser curado na sua alma, na sua emoção, da sua rejeição, do seu complexo de inferioridade, do seu complexo de incapacidade. Para que você cumpra o plano de Deus na sua vida, é necessário que você seja curado emocionalmente. Não fique se sentindo inferiorizado. Não fique se sentindo menos do que outras pessoas. Muitas pessoas confundem as coisas. Acham que é humildade certos comportamentos. Tiveram várias pessoas que vieram na igreja conosco e disseram que não se sentiam bem aqui porque tinha pessoas prósperas, porque haviam pessoas com carros novos, bonitos, e diziam: esse não é o meu lugar. Então, procuravam, quem sabe, um lugar mais simples, de certa maneira. Mas o problema não é o lugar. O problema é que a pessoa se compara e se acha inferior. A igreja é o local para todos estarem, independentemente quanto dinheiro tem, ou se não tem dinheiro, se está endividado. A igreja é o lugar para todos estarem. E se eu estou do lado de pessoas que aparentemente são importantes, e eu me sinto mal com isso, me sinto inferiorizado, o problema não é estar ali, o problema está aqui dentro. Eu preciso olhar para mim e dizer:
eu posso estar do lado de um prefeito, de um deputado, de um empresário, de um líder, de um mestre, de um professor, ou seja quem for. Eu posso estar do lado de alguém e não me sentir inferiorizado. Amém? Então, o problema está aqui dentro. Se eu vencer isto, eu ocuparei o meu espaço no mundo. Se eu não vencer aqui dentro, eu vou me sentir pequeno, eu vou dizer que eu não sou capaz, quem sou eu? Moisés, se não tivesse vencido isso, ele ficaria só com os bichinhos dele lá, só com as ovelhas, apacentar a ovelha até morrer, e não teria feito nada de mais importante para a humanidade, não estaríamos falando nele hoje. Um outro caso que também precisa de cura interior é o caso de Gideão, em Juízes 6. Veja Juízes 6, capítulo 14. Então o Senhor olhou para Gideão e lhe ordenou: vai com a força que tu tens, vai e liberta o povo de Israel das mãos de Midian, dos midianitas. Ora, não sou eu quem te envia? Olha a resposta de Gideão: ai de mim, Senhor. Tipo, tadinho de mim. Se fosse mineiro, né, ele ia dizer: tadinho de mim. Quem sou eu? Ai de mim, Senhor. Como posso salvar Israel? A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés. E a minha tribo é a menor das tribos de Israel. Aí você imagina a situação, né? Quem sou eu, Deus? A minha família é a mais pobre da tribo. E a tribo é a menor de Israel. Tipo assim, era o cocôzinho do cocôzinho do cocôzinho, uma coisa assim, sabe? Ele se sentia assim, na cadeia alimentar ele se sentia uma ameba, né? Uma ameba. É o que ele descreveu para Deus: quem sou eu? Imagina, coitadinho de mim, que história é essa? Quem sou eu? E aí também Deus foi falando com ele, ministrando a ele, e aí ele pediu umas comprovações para Deus, disse: ó Deus, se o Senhor apareceu para mim mesmo, se é do Senhor esse negócio, então eu vou fazer o seguinte, vou botar um pelego aqui, e de manhã o pelego tem que estar sequinho e ao redor molhado, tá bom? Aí depois o contrário, tá bom? Até que ele se convenceu de que Deus havia enviado ele, e aí ele fez a obra. Ele com mais 300 livraram Israel. De novo Deus não pôde usar esta pessoa machucada. Escuta, Deus não pode usar a gente quando a gente está machucado na alma. A machucadura na alma funciona como um atleta lesionado. Quando um atleta não está lesionado, e ele é um bom atleta, então ele está no seu rendimento máximo. Ele está no seu rendimento máximo. E ele faz gols, se joga futebol, ou ele é campeão no seu esporte. Ele é o melhor no seu esporte. Agora, se ele está lesionado, ele não pode jogar, porque ele não pode praticar esse esporte. Às vezes um amador vai ganhar dele, porque ele está lesionado. Ele não pode competir lesionado. Quando a gente está lesionado na nossa alma, nós não podemos fazer a obra. Nós não conseguimos ter uma boa performance. Nós não conseguimos ter uma boa performance. Nós vamos sucumbir em alguns momentos. Não vamos conseguir. Deus tem um projeto lindo para ti, como tinha para Moisés e para Gideão. Diga amém. Deus tem um projeto lindo para ti. Mas você só vai conseguir avançar nesse projeto se for curado na alma, curado na emoção, curado nas suas memórias. A tua alma não pode estar te limitando, abalando a tua confiança em Deus. A alma ferida, ela traz certas cicatrizes, ela traz amarras, a pessoa não se sente livre para fazer aquilo que precisa ser feito. A pessoa tem medos, fobias. A pessoa pode ter
alguns tipos de cicatrizes emocionais. E então, ela não consegue voar alto. Ela não consegue avançar. Essas cicatrizes emocionais, elas se tornam como que fortalezas, às vezes na nossa mente. O que é uma fortaleza? É uma espécie de muralha, um muro forte que a gente não consegue avançar. Uma fortaleza. A nossa mente não consegue ir além. Nós não conseguimos ver além. Então essa fortaleza precisa ser derrubada, destruída, porque essas cicatrizes da alma formaram uma fortaleza. Veja, vamos identificar algumas fortalezas do inimigo na vida da gente. Algumas fortalezas. Uma das fortalezas das obras do inimigo em nossas vidas, elas podem ser chamadas de laços de alma. Como assim? Por problemas emocionais, rejeições, algum tipo de desvio emocional, podem se criar laços de alma. Pessoa que está com um laço de alma, ela tem dificuldade de romper, porque ela está como que amarrada, enlaçada naquilo. Ela está num laço de alma com aquilo ou com aquela pessoa. Podem haver laços de alma entre pais e filhos. Foi o caso de Abraão e Isaque. Deus pediu para que Abraão sacrificasse Isaque, porque Abraão estava tão feliz com Isaque que Deus tinha dado para ele, que aparentemente Abraão deixou de lado as outras coisas. Tudo era o Isaque, o meu Isaque, o Isaquinho. E aparentemente parece que o Isaque se tornou o Deus de Abraão. E então Deus foi provar Abraão para ver se o coração de Abraão estava em Deus ou estava no Isaque. Por isso que pediu Isaque. Mas ali havia um laço de alma entre Abraão e Isaque. O que é esse laço de alma? É quando esse amor vai além do normal. É uma coisa doentia, é uma coisa assim pegajosa, é uma coisa assim muito forte. Eu, por exemplo, psicologicamente, não concordo que pessoas chamem outra pessoa de vida, minha vida. Por quê? Porque se a outra pessoa não existisse, a tua vida acaba. Como assim? A tua vida, a vida dela, a vida dela. É uma força de expressão que indica amor, mas chega perto disso aqui. Quando alguém chama minha vida, meu tudo, vai nesse exagero de ter um laço de alma. Quando uma mãe, por exemplo, tem um laço de alma com um filho, e o filho casa, o filho tem que ficar entre a esposa e a mãe, entre a esposa e a mãe, entre a esposa e a mãe. E muitos casamentos acabam porque a mulher disse, não dá mais, não tem como, porque ele não se desligou da mãe, não cortou o laço umbilical da mãe. O amor deve existir, mas uma vez que houve o casamento, a Bíblia diz, deixará o homem pai e mãe, se unirá a sua esposa e os dois se tornarão uma só carne. O problema é que o laço de alma faz com que o noivo, a mãe e a mulher sejam uma só carne. Não funciona, 3 não pode ser uma só carne, é só 2. Está entendendo o que é laço de alma? Aí entram espíritos nos relacionamentos, entra coisa ruim no casamento e a questão espiritual não fica saudável também, a coisa da fé não fica saudável também. Então é importante amar o pai ou a mãe, mas deixar claro, bom pai, tenho a minha casa, a minha família, prioridade é a minha esposa, prioridade é meu marido e vou sempre ajudar no que precisar, mas cortar laços, cortar o cordão umbilical. Quem está me entendendo, amém? Laços de alma é um problema. Outro problema de laço de alma, quando alguém está muito ligado a um ex-namorado, um ex-marido, um relacionamento anterior. Agora eu peguei você, né? Ai, ai, ai. Alguém que está muito ligado a um relacionamento anterior. É preciso cortar esse laço. É preciso cortar esse laço. Eu tinha uma noção tão clara disso, que no dia que eu decidi que eu não continuaria um relacionamento com uma moça,
em Goiânia, e eu iria na direção que hoje é a minha esposa, da Kélia, naquele dia, eu fiz uma oração, cortando laços, declarei com a minha boca em oração que eu liberava ela, que eu não queria, mas ela, embora na emoção, o amor existia na época ainda, estava naquela confusão, saindo de um relacionamento para outro, mas eu sei que eu rolei no chão chorando. Única vez na vida aconteceu isso comigo, mas foi definitivo. Foi aquele dia, acabou, passou, estou noutra, mas eu cortei aquele laço de alma e fui avante. Agora, quando as pessoas entram num novo relacionamento, mas ainda ficam lembrando, remoendo, e não houve um corte definitivo do relacionamento anterior, vai dar problema nesse casamento ou nesse novo relacionamento. É importante cortar os laços. Se houve traição no relacionamento, por exemplo, e a moça, a mulher, a esposa, sempre relembrar isso ao marido, agora ela é que está com um laço de alma com isso. Ela está com um laço de alma com a ex-amante do marido. Porque ela fica relembrando, corta isso. Acabou, passou. A coisa ruim a gente não traz mais para o presente. Amém? Laços de alma, romper, cortar. Veja o que mais nós podemos ver. Um laço de um problema sério que traz uma machucadura muito grande na alma e uma avenida para o inimigo trabalhar é a amargura. A amargura, tristeza, mágoa, ressentimento é um sentimento que pode levar a pessoa à morte. Vários médicos falam que uma amargura pode trazer problemas estomacais, úlceras que se tornam câncer. A amargura alimenta câncer. E a amargura vai alimentar também coisas ruins espiritualmente falando. As pessoas geralmente não perdoam as outras porque dizem ela não merece o perdão. Ora, quem merece o perdão? Se a pessoa merece o perdão, aí fica fácil. Quem merece o perdão? Nós não merecemos o perdão de Deus, mas Ele nos perdoou. Diga graças a Deus. Então você não perdoa os outros porque eles merecem ou não merecem. Mas aquilo que ele fez para mim foi grave demais. Perdoa, meu filho, perdoa e deu. O perdão não significa que você tem que ir lá e conviver com a pessoa. Não, você libera o teu coração, declara em voz alta, eu perdoo fulano e pronto. Um dia eu estava sendo ministrado sobre o perdão num seminário parecido com esse. E aí eu disse, Deus, eu perdoo o assassino do meu pai. E aí veio uma voz assim, só da boca para fora parece fácil, né? Perdoar. Aí Deus me disse assim, e se ele viesse na igreja e sentasse bem na frente onde você está pregando, e você soubesse que ele é o assassino do teu pai, o que você faria? Porque eu nem conheço ele, nem sei se está vivo ainda, aí parece fácil. Mas se ele aparecesse na tua frente ali, o que você faria? Então eu pensei rapidamente, disse, Deus, se ele viesse para a igreja, se tornasse um bom cristão, um homem de Deus, ele poderia ser pastor no meu ministério. Foi algo que eu chorei para falar, foi algo que Deus me fez reviver. E isso é cura interior. A cura interior envolve, eu tenho que reviver, ou eu tenho que sentir, eu tenho que trazer para bem perto aquela realidade. Se ficar só distante assim, às vezes a cura não acontece, porque é muito superficial. É preciso, então, resolver a amargura. Certamente você tem alguma amargura de alguém, no passado distante ou próximo. Hoje é preciso resolver isso. Você vai sair daqui sem odiar ninguém. Você vai sair daqui sem ter raiva de ninguém, porque você vai decidir, você é homem ou é um rato, como se diz? Você é uma mulher ou é um rato? Você vai decidir, eu perdoo e pronto. Ninguém me obriga a não perdoar. Eu perdoo e pronto, isso é bom para mim, é bom para a minha vida espiritual.
Alguém que vive com amargura é como aquele jogador lesionado. Ele vai andar na vida assim, mancando. A vida mancando. Tenta correr, mas não vai longe. Ou tenta voar e a asinha bate e vai para o chão de novo. Outro fator importante do nosso problema na alma, então, é a rejeição, como eu já falei. A rejeição pode acontecer já na gravidez, quando o pai ou a mãe não queriam aquele filho, ou quando veio uma avó daquelas agourenta e disseram: você não podia estar grávida agora, minha filha, você não deveria estar grávida. Ou quando uma avó ou alguém sugere fazer um aborto e a mulher às vezes não toma, às vezes só sugerindo o aborto já dá rejeição. Apenas uma pessoa chegando perto, uma avó principalmente, ou uma mãe, uma tia, que sugere para aquela moça grávida fazer um aborto, entra um demônio de rejeição, espírito de morte, e aquela pessoa que virá, ela vai geralmente ter uma infância bem doentinha, difícil, se cura de uma coisa, tem outra doença, fica fraquinha, e alguns ao redor acham que ela não vai sobreviver. Depois, na adolescência, tem uma adolescência difícil, e muitas vezes pensa em suicídio, porque houve rejeição na gravidez. A mãe pode ter tomado chás para fazer com que a gravidez aconteça e não teve sucesso, e aquela criança então nasce com rejeição. A rejeição pode ser ali. A rejeição também pode ser na hora que se descobre a identidade sexual do neném. Então alguém diz: ixi, eu queria uma menina, e é guri. Ixi, menina de novo. 6 meninas. Guri de novo, mais um guri. Então, quando há uma rejeição da identidade sexual da criança, aquela criança pode, então, ter esse comportamento de rejeição ou tentar se adequar ao outro sexo para agradar o pai e a mãe. Inconscientemente, aquela criança começa a ter o comportamento do sexo oposto para ter a aceitação e a aprovação do pai e da mãe. E aí vem o início de um homossexualismo, geralmente, ou de algum tipo de conduta diferente da questão sexual. Um grande escritor e pensador sobre crianças, adolescência e sobre identidade, Winnicott, ele fala bastante sobre a identidade sexual na infância. E ele cita isso. Ele cita casos em que os pais cuidaram daquele filho, no caso uma menina, mas cuidaram daquela menina como se fosse um guri. Davam roupa de guri, coisas de guri, bola, e assim por diante. E acaba, então, que aquela pessoa na fase adulta caiu no escritório dele, enfim, no consultório dele, e aí contou a história para ele, porque ele estava com lutas na área sexual agora, e assim por diante. A rejeição pode começar ali, a rejeição pode ser lá na escola, quando vai para a escola e alguém fez bullying. Hoje está mais difícil de se fazer bullying, há toda uma conscientização em relação a isso. Mas a nossa idade, chamar o camarada de orelhudo, narigudo, bola, baleia, isso era de menos, né? Chamar de 4 olhos quem usava óculos, chamar de tripa escorrida quem era magrelo, de girafa quem era pescoçudo, isso é muito normal, tranquilo. Mas aí a gente cresceu, né, todo problemático. Eu, por exemplo, era chamado de beiçudo. Eu nem sei que tanto beiço eu tenho, mas eu era chamado de beiçudo, porque eu cresci numa região italiana, onde beiçudo indicava que eu era quase negro. Para eles eu era quase negro, porque a minha mãe é italiana, mas o meu pai não. Então eu era rejeitado porque eu não era italiano. Parece para mim que
Se eu tivesse tido um pai italiano, a minha vida teria sido muito melhor, muito bom. Eu teria sido aceito na minha infância, mas como meu pai não era italiano, então eu era um beiçudo, alguém que, né, um canela, alguém que não tinha muito valor para a sociedade. É a mensagem que eu recebi, né, quando era adolescente. Mas quem cresceu com essas questões traz depois uma limitação, precisa vencer tudo isso. Eu tive vários momentos de cura interior na minha vida, fui ministrado em vários lugares, fiz muitos cursos, cada curso que eu fazia eu era ministrado também de alguma maneira. Então, eu tive muitos passos abençoados na cura interior. Veja, algumas reações em relação à rejeição, digamos. A rejeição a pessoa pode reagir mas assim, eu nem ligo, mas é da boca para fora, ela liga assim. A rejeição pode levar a pessoa a se retrair, ela se encolhe, ela não quer mais se expor, ela não quer sofrer rejeição de novo, então ela fica escondidinha, fica quietinha, se torna uma pessoa às vezes que ela fica quietinha, tenta falar o mínimo possível porque ela não quer se expor. A rejeição pode levar à timidez. Em outros casos, leva à rebeldia. Tipo, vocês querem me rejeitar, então é o seguinte. E aí alguns, como a gente vê às vezes nos Estados Unidos, um camarada que sofreu bullying, coisa assim, pega uma metralhadora, vai lá e mata um monte de gente. É aquela coisa da rebeldia. A rejeição pode levar, então, a uma rebeldia. A rejeição também pode levar assim a uma autocomiseração, ter pena de si mesmo. Você vê, né, como eu sou coitadinho. Você vê, né, eu sou beiçudo. Você vê, né, eu sou quatro olhos, coitadinho de mim, né? Ninguém gosta de mim. E aí eu fico me lambendo, né, que nem um gatinho. Fico me lambendo, fica autocomiseração, o camarada fica se lambendo. Coitadinho de mim, ninguém gosta de mim. Pois é, fazer o quê? Acho que eu nasci para sofrer. E aí fica aquela situação. Pode gerar também muita insegurança, a pessoa fica querendo a aprovação do outro. O que você achou o que você acha do que eu estou vestindo agora? E a pessoa fica procurando indícios de aprovação para que ela possa fazer algo, senão ela não faz porque tem medo de errar e de ser reprovado. Não é difícil ser rejeitado? Quem entende? É muito difícil ser rejeitado, né? Ter essa sensação de rejeição. E eu sei que praticamente todos nós tivemos algum tipo de rejeição na nossa infância. E a rejeição, então, pode levar a uma depressão, pode levar também a complexo de inferioridade, me sentir inferior, incapaz, impotente. Pode me dar sentimento de culpa. Quer dizer, eu me culpava porque eu não era italiano, mas que culpa, né? Meu pai não era italiano. Que culpa eu tinha, mas eu me sentia culpado, porque todo mundo me chamava assim, então, tá, eu sou culpado de ser canela. Eu sou culpado de não ser alemão, quem cresceu aqui entre os alemães também. Ou o alemão que quando criança era meio feinho, né? Tem uns alemão feinho, né? Tem os canela feinhos, os negro feinho, mas tem uns alemão feinho também, né? Orelhudinho e tal. E cresceu ali sendo chacotado também, daí complexo de inferioridade, porque é alemãozinho. Daí talvez ele pensasse isso. Por que eu não sou por que eu não era então um canela bem ajeitadinho? Então, de alguma maneira, todos nós fomos um pouco rejeitados, né? E nós precisamos de cura interior, cura da alma. A revolta é acompanhada dos seguintes sentimentos, né? A rejeição, a revolta, a agressividade, a presunção. Às vezes, ao invés da pessoa se sentir inferiorizada, ela cria um orgulho que tapa a rejeição e ela começa com um complexo de superioridade, ela se acha superior daí. A rejeição pode causar tanto complexo de inferioridade quanto um complexo de superioridade, porque esse complexo de superioridade faz ela se proteger, faz criar uma casca ao redor da sua pessoa interior para se proteger. Bem, outras coisas que a rejeição pode criar. Por incrível que pareça, o desejo de rejeição. Quer dizer, às vezes uma velhinha principalmente, né, que se sente rejeitada pela família e que ela também pentelha tanto a família que a família acaba largando ela de mão um pouco porque fala demais e cobra demais e tudo está ruim. Então, às vezes aquela pessoa
ela começa até a desejar que alguém rejeite ela para ela poder dizer, tá vendo? Ó, ninguém gosta de mim, eu sabia, ninguém gosta de mim. Ó, é hoje, ó, e ninguém também veio me visitar. Ninguém me visitar, eu sabia, eu estou sobrando, eu sei, é tudo mais importante do que eu. Então, a pessoa às vezes quer que aconteça um ato de rejeição para ela poder, autocomiseração, para ela poder se lamber. Né? Ela, quando vem um ato de rejeição, daí pelo menos ela pode começar a ter autocomiseração. Se não tem o ato de rejeição, daí ela tem que encarar a dura realidade. Né? Outra coisa importante, a rejeição pode causar, então, também uma auto-rejeição. Agora, eu me rejeito, eu não presto mesmo, eu sei que eu não faço nada certo, eu sei. Então, as pessoas, em vez de se protegerem, se alguém fala algo contra ela, e dizer, não é bem assim não, eu faço coisa certa, não, é que deu um problema, mas eu vou acertar. A pessoa vai dizer, não, eu sei, tu está certo, eu sou um zero à esquerda mesmo, está tudo certo. Então, é a auto-rejeição. E pode vir também o medo da rejeição, Então, tem um rapaz que estava no nosso ministério, que ele foi rejeitado pelo pai, o pai não quis ele. E ele cresceu, então, um alemão bem grandão, a mão dele, quando apertava a mão dele, era um negócio, uma baita mão. E ele cresceu assim muito rejeitado. E ele caiu na igreja de repente, solteirão, é solteirão até hoje, tem uns 55 anos. Se alguém está interessado, eu dou o telefone dele. Ele, sentindo sempre rejeitado, daí ele começou, então, a pensar consigo mesmo que se ele agradasse as pessoas, ele seria aceito. E então ele começou a ler um livro de etiquetas. E então ele começou a fazer tudo que o livro de etiqueta comandava ele a fazer. Posso ser primeiro? E ele todo com jeitinho, todas as etiquetas, ele queria levantar e sentar quando a pessoa... Era uma coisa muito maluca. E aquele camarada começou a ser assim um ET daí, com aquele livro de etiqueta dele. Por que isso? Porque quem sofreu rejeição, ele tem medo da rejeição, pode ter medo de ser rejeitado de novo. E o medo de ser rejeitado de novo pode levar a pessoa a sempre concordar com o outro. Por exemplo, chega alguém e diz, você viu, vai chover, né? Vai. Aí vai o outro na outra fila. Pois é, você viu que sol? Pois é, que sol. Aí vem o outro, você viu? O Trump vai ganhar, né? Vai ganhar. E o outro, o Biden? Sim, o Biden vai ganhar. A Maria vai com as outras, porque ele não tem personalidade para dizer, não vai ganhar não. Ouvi nas pesquisas que assim, não, acho que não vai chover não. A pessoa tem dificuldade de se impor. Então, ela começa a ser uma Maria, vai com as outras. Ela quer agradar o azul e o vermelho. Né? Ela quer agradar gregos e troianos. O medo da rejeição traz isso. Bem, há muitas coisas para falar sobre rejeição e nós não podemos ir muito além. O que é preciso fazer para haver cura, então, queridos? O que é preciso fazer para haver cura? Primeira coisa, é eu saber que eu preciso de cura interior. Eu tenho 25 anos de ministério, ministrei milhares de pessoas, junto com o apóstolo Ricardo, em tantos lugares. Não tem uma pessoa que não precisa de cura interior. De alguma maneira, todos precisam. Eu preciso de cura interior. Ponto. Ok, é um primeiro passo. Porque se a pessoa diz, não preciso de cura, aí não tem condição. Aí não tem condição. Esse é um dos motivos pelos quais eu deixei aquela minha ex-namorada que eu falei para ficar com a minha esposa. Lá no nosso treinamento em Goiânia, tinha um local chamado Núcleo de Aconselhamento. E nesse Núcleo de Aconselhamento, você podia fazer sessões como estamos fazendo aqui agora, toda semana, e para nós de graça, para os seminaristas, de graça. E ela dizia, eu não vou lá porque eu não preciso de cura interior, porque Jesus já me curou, eu não preciso de nada, eu não preciso. Então, eu via que eu teria um casamento muito difícil com aquela pessoa, porque ela não aceitava que ela precisava de cura. E ela tinha problemas com o pai, tinha problemas com a família.
e ela dizendo que não precisava de cura. Quando alguém diz eu não preciso de algo, então está morto, não tem o que fazer. Agora, se alguém diz eu preciso de ajuda, aí vai ser ajudado. Se alguém diz eu não preciso de ajuda, o que você vai fazer? Ok, segue o teu caminho. Você sabe que ele precisa, mas o que pode fazer? Então, você aceita, eu preciso de cura emocional, cura interior, cura das memórias. Primeiro passo. Segundo passo é eu entender quem eu sou em Cristo. É eu entender o básico da fé. Entender que Cristo morreu por mim na cruz, que Jesus me ama demais. Deus me amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu boto tudo na primeira pessoa e eu posso dizer, Jesus me amou de tal maneira que ele deu a sua vida para que eu tenha vida eterna. Amém? Um salmo fala algo muito lindo. Ainda que meu pai ou minha mãe me desampararem, tu cuidarás de mim. Amém? Ainda que você tenha sido rejeitado por pai, por mãe, sei lá, por avó, Deus te ama e isso basta. Porque nós não temos poder sobre os nossos pais quando a gente é criança de mudar alguma coisa. Mas nós podemos hoje entender que as pessoas são falhas, os nossos pais foram falhos, nós somos falhos. Procuramos acertar a cada dia, mas ninguém é perfeito. Então, algum tipo de rejeição eu sofri, mas o que eu preciso entender é que Deus me ama. Então, quando eu pude transferir a minha paternidade para Deus, a cura veio. A cura veio. Eu transferi a minha paternidade para Deus. Então eu disse, não importa se meu pai foi assassinado, se eu me senti rejeitado pelos que fizeram papel de padrastos, de pais na minha vida, se eu me senti rejeitado por causa da minha infância, o que importa é que Deus me ama e me valoriza. Amém? Deus me ama e me valoriza. Então um dia, em Goiânia, eu fui lavar a louça e ouvi uma voz. Eu estava sozinho nos prédios lá, todo mundo tinha saído. Eu estava sozinho em 2 prédios. Vanderlei, e eu fui lá fora, dentro de um pátio interno, ninguém. O portão lá fora estava chaveado. E eu entendi, Deus quer falar comigo. E eu entendi que Deus havia me chamado. E eu disse, Deus, já que o Senhor quer falar comigo, depois de eu lavar a louça, era uma louça de panelões enormes. Então fala sobre o meu futuro, como será, a volta para o Rio Grande do Sul, fala. E aí eu fui para a sala de oração. Na sala de oração veio na minha mente IS 43, Isaías 43. E aí eu disse, Deus, Isaías 43, fala mais forte para saber que é do Senhor. Eu como em negrito, Isaías 43. E aí eu pensei, será que tem 43 capítulos Isaías? É muito capítulo. Eu nem sabia que Isaías tinha 43 capítulos ou mais, tem 60 e poucos. Fui lá, Isaías 43, e lá está escrito, visto que foste precioso aos meus olhos, e eu te amei, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Visto que foste precioso aos meus olhos, e eu te amei, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Esse é o amor que Deus tem por ti, por nós. Então, ainda que você tenha se sentido rejeitado pelo pai, pela mãe, pelo avô, ou se você se sentiu inferior na tua família, alguém parecia mais importante, como no caso de Moisés, tudo era o legítimo, Moisés sobrava. Mesmo que você se sinta assim, que você era um resto na família, para Deus você é especial, você é o único, você é precioso. Entendendo quem você é em Cristo, entendendo que Deus me fez seu filho. 1 João fala que nós nos tornamos filhos de Deus, aqueles que creem no seu nome. Deus nos deu o poder de sermos filhos. O poder de sermos filhos.
Entender que eu fui comprado por Deus. Entender que o nosso Deus é o nosso Pai